Oi, meus amores, bom dia. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Então, hoje tia Lilian teve uma mudadinha de planos, certo? Eu falei que hoje eu daria a revisão da aulinha de sinônimos e antônimos, que vocês fizeram a tarefinha ontem, que foi bem curtinha, né? E como hoje tem aula de tia Julie, né? Tia Lilian não vai fazer a tarefinha porque seria escrita no caderno, no caso, ia ficar mais extensa para vocês, certo? Mas aí, como vocês tiveram uma semana bem light, né? Com atividades bem pequenininhas, tia Lilian vai fazer a interpretação que tem no livro de vocês, certo? E amanhã, que é a aulinha de tia Vitória de Libras, tia Lilian vai dar a revisão para que vocês possam fazer a tarefinha no caderno, certo? Então vejam só, abram aí o livrinho de vocês na página 86. E aí esse texto, ele vai nos apresentar uma sinopse, que foi o que a gente viu na lição passada. Só que essa sinopse vai ser um pouquinho diferente, porque ela nem vai estar falando de um filme, nem ela vai estar falando de uma capa de um livro, certo? De um livro, né? Essa sinopse, ela vai nos apresentar sobre uma peça teatral. E a sinopse justamente é para quando a gente lê, não é? Possa despertar o interesse para que a gente possa assistir aquele tipo de projeto que vai ser apresentado. Então, essa sinopse aí, certo? Ela vem trazendo informações sobre a montagem cênica, que é a montagem do cenário que vai acontecer na peça, a direção, o elenco, que são as pessoas que compõem a peça, o gênero, para que tipo de pessoa que vai assistir esse tipo de peça teatral, a duração, que é o tempo que leva a peça, certo? E também a classificação. Então, eu não sei se vocês sabem, mas todo filme, toda novela, toda peça teatral que a gente vai assistir, ela tem uma classificação. Então, quando a gente vê aparecer a letrinha L, é porque a classificação é livre. Isso quer dizer que todas as pessoas podem assistir. Pessoas de todas as idades, certo? Já quando tem assim, classificação 14 anos, 16 anos, 12, é porque existem cenas que são impróprias para pessoas menores do que essa idade, que está lá a classificação, certo? Então, toda vez que aparecer o símbolozinho L, geralmente ele vem no quadradinho verde. Vocês vão saber que a classificação é livre e que todo mundo pode assistir, certo? Então, o nosso texto, ele é o menino que vendia palavras, certo? E aí tá perguntando do que você acha que esse texto vai tratar. Então, como tia Lilian já falou que é uma sinopse, a gente vai ler um pouquinho essa sinopse dessa peça, certo? Então, isso é um projeto, o nome desse projeto é Iurupari, que é um grupo de teatro da UFOPA. UFOPA é a Universidade Federal do Oeste do Pará, certo? Então, essa é a sigla, UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará, que vai apresentar para a gente o espetáculo infantil O Menino que Vendia Palavras, certo? Então, aí tem um texto falando sobre a peça e tem o cartaz, né? Então, aí no cartaz tem aí Universidade, né? Federal do Oeste do Pará, o núcleo de crianças e adolescentes apresenta O Menino que Vendia Palavras. A peça ela vai estrear no domingo, dia 17/12, às 19 horas, certo? E ela vai acontecer no auditório Wilson Fonseca, que fica na UFOPA Rondon. E a entrada é franca. Quando a gente vê também cartazes de ingresso de peças que a entrada é franca, isso quer dizer que a gente não vai precisar pagar nada, certo? Senão o valor da entrada vai estar especificado lá. Mas como tem entrada franca, quer dizer que não precisa pagar. E aí também vocês podem observar, ó, que vai ter
o Lzinho da classificação. Então, isso quer dizer que a classificação ela é livre, que todas as pessoas de todas as idades podem assistir a essa peça teatral, certo? Então, aí tem o texto falando sobre a proposta da peça, que vocês vão ouvir, certo? O núcleo de crianças e adolescentes dentro do projeto Yurupari, que é um grupo de teatro, começou a montagem do espetáculo O Menino que Vendia Palavras, em setembro de 2017, baseado na obra de Inácio de Loyola Brandão, com o mesmo título, que contava a breve história de um menino fascinado pela espertice. Espertice é a experiência do pai em saber o significado de muitas palavras. Então, vejam só, o menino era fascinado pela expertise do pai, né? Que queria conhecer o significado das palavras. Com isso, ele desperta o interesse de amigos para que dialogue com o pai os significados de diversas palavras. A partir de então, surge no menino a ideia de vender palavras, ou melhor, trocar os significados por algo que lhe convém. O espetáculo traz à tona a dinâmica das crianças com as interpretações a partir da leitura de um livro. Aí vem a sinopse da peça, né, que vai estar contando um pouquinho o que a peça vai apresentar. Então, a montagem cênica, a montagem das cenas, né, ela foi feita a partir de jogos teatrais e dramatúrgicos. Dramatúrgico vem de teatro, certo? Que as pessoas vão estar encenando, que envolviam cantigas de roda, isso é o que vai acontecer na peça. Cantigas de roda, brincadeiras infantis e disposição das próprias crianças em executar o processo teatral, que vem com a proposta de resultado do núcleo das crianças e adolescentes dentro do projeto de extensão Yurupari, grupo de teatro na UFOPA. A direção do espetáculo é de Jéssica Miranda e Amaury Caldeira. O elenco é composto pelos atores Alana Diene, Alice Conceição, Amaury Caldeira, Bruna Yasmin, Camille Vitória, João Vitor, Márcia Laís. O gênero da proposta é infantil. Então, o público para quem essa peça foi produzida é um público infantil, certo? Que é justamente para crianças, com duração de aproximadamente 40 minutos e a classificação é livre. Então, isso quer dizer que todas as pessoas podem assistir, certo? Então, nós temos aí a atividade, né, do nosso texto. Então, aí, eu esqueci de dizer a vocês, certo? Que essa imagem daqui, que tem no livrinho de vocês, é justamente a imagem de divulgação do espetáculo da peça teatral O Menino que Vendia Palavras. Então, a gente já viu, né, que o gênero dessa peça é um gênero infantil. Ela foi feita para as crianças e que se foi feita para as crianças, a classificação é livre, certo? Aí temos aí no primeiro quesito, para que o texto foi escrito. Então, esse texto que foi escrito aí, ele está contando, ele está apresentando o quê? Né? Aí você vai dizer, o texto apresenta, se ele está falando do que a gente tanto citou, isso que vai acontecer, o menino que vendia palavras é um que você vai dizer que é a apresentação e concluir a resposta, certo? Aí temos aí no segundo quesito, observem a imagem que acompanha o texto e responda, que é a imagem do cartaz, certo? Que peça de teatro será apresentada? Aí você vai colocar aí o nome da peça, que todo mundo já sabe, né? Quando e onde será feita a apresentação? Então, no cartaz também tem o dia, né? Que é o dia de estreia. Aí vocês vão colocar a hora que vai acontecer e o local, certo? Aí na letra C, que instituição fez a divulgação desse espetáculo?
Então, quem está divulgando o tempo todo o espetáculo é a UFOPA. Então, vocês vão colocar o nome, sem ser a sigla, que está lá no início do cartaz, que significa a sigla UFOPA, certo? Na letra D, é necessário comprar um ingresso para assistir o espetáculo? O que você observou para responder? Então, se aí está dizendo que a entrada é franca, é preciso que se compre o ingresso para assistir essa peça teatral, né? Se a entrada é franca, eu vou precisar comprar algum ingresso? Aí vocês vão responder, certo? Aí já tá perguntando, ó, tia Lili explicou, olha a pergunta que apareceu. Você sabe o que significa o símbolo L que aparece na imagem? Então, lá na imagem tem o símbolo L, que vai estar falando justamente da classificação. Então, quando tem um L na classificação, quer dizer que a classificação ela é o quê? Vocês vão completar, certo? Na letra F, você acha que a imagem de divulgação no cartaz é importante para convencer o possível espectador a assistir a peça? Por quê? Então, aí está falando de uma coisa que nos chama bastante atenção, que é quando a gente vê um cartaz, né? Quando a gente vê o cartaz de um filme. Então, agora tem a estreia, né, de mais um filme da Disney, que é A Dama e o Vagabundo. Eu adoro os filmes da Disney. Então, eu fui ler a sinopse e vi a imagem do cartaz, né, do filme. Então, eu me encantei só pela imagem e me tô com muita vontade de ir ao cinema assistir. Então, isso quer dizer, né, que quando a gente vê a imagem do cartaz daquilo que a gente vai assistir, nos interessa, né? A gente fica bem mais interessado em querer conhecer, certo? Aí vocês vão responder se é importante essa divulgação no cartaz, certo? E se com essa divulgação, nós que somos espectadores, que somos as pessoas que assistem, é possível a gente se convencer a assistir a peça por meio da imagem. Vocês vão responder, ok? Porque quando a gente assiste, quando a gente vê, né, aquela imagem, ela vai estar nos atraindo. Aí na página 88, certo? Tá falando que a peça de teatro ela foi baseada em uma obra. Então, que obra é essa? Então, a obra é a mesma obra do livro, né? Que é o livro baseado na obra de Inácio de Loyola de Brandão, com o mesmo título. Então, se é o mesmo título, vocês vão colocar o próprio nome da peça, que é também o nome da obra, certo? Aí, de qual autor? Lá, sobre a proposta, está dizendo que eu acabei de falar o nome dele. Então, vocês vão colocar o nome do autor da obra em que a peça foi inspirada, certo? Baseada. Aí, no quarto quesito, está perguntando se vocês estão lendo algum livro atualmente. Então, caso esteja, era para vocês contarem ao colega, mas isso aí era se a gente tivesse juntinho, né? Com experiência. E uma experiência do dia a dia que a gente ia trocar. Nós temos o quinto quesito. Releia a sinopse. Aí está perguntando quais as experiências da sinopse estão relacionadas ao teatro. Então, lá no comecinho da sinopse, está falando das experiências que estão relacionadas ao teatro. Quando fala da montagem cênica, dos jogos teatrais, isso aí tudo é relacionado ao teatro. Então, vocês vão responder e a resposta vai estar falando até... Deixa eu ver. É, isso aí no comecinho, né? Que é a montagem cênica, os jogos teatrais e dramatúrgicos, o grupo de teatro, quando fala do elenco, o espetáculo. Então, todas essas palavras vão estar relacionadas ao teatro dentro da sinopse que nos foi apresentada, certo? E na letra B está dizendo assim: que informações
sobre a peça são divulgadas na sinopse. Então, na sinopse vem dizendo várias informações, né? Desde a montagem, a direção, o elenco, gênero, duração, a classificação. Então, tudo isso vem nos apresentando nessa sinopse aí que foi sobre a peça teatral. Então, vocês vão citar, certo? As informações que nos são divulgadas nesse texto aí, que fala sobre a peça O Menino que Vendia Palavras, ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Me perdoem porque é um pouquinho extensa, certo? Mas vocês passaram praticamente a semana descansando. Então, amanhã eu retorno, depois da aulinha de Tia Vitória, para fazer justamente a revisão da aulinha de ontem, certo? Que foi sobre antônimo e sinônimo, e passar assim uma atividade que vocês possam fazer no caderno. Qualquer dúvida é só perguntar, ok? Cheiro bem grande. Eu estarei enviando as notas de vocês, porque eu estava esperando receber uma última prova por um motivo de questão maior, uma questão pessoal. Então essa provinha já chegou até mim e eu vou terminar a correção e vou enviar as respostas no privado de vocês, certo? Lembrando que quem tirar uma notinha baixa vai ter uma segunda oportunidade de fazer a outra prova novamente, ok? Cheiro bem grande, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.